Olá, essa daqui é a leitura das observações contidas aqui na Bíblia de Jerusalém. É dito o seguinte aqui no subtítulo Observações. Tradução. As traduções foram feitas a partir dos textos originais hebraicos, aramaicos e gregos. Para o Antigo Testamento, seguimos o texto massorético, isto é, o texto hebraico estabelecido nos séculos 8 e 9 d.C., por sábios judeus que fixaram sua grafia e vocalização. É o texto reproduzido pela maioria dos manuscritos. Quando esse texto apresenta dificuldades insuperáveis, recorremos a outros manuscritos hebraicos ou de versões antigas, principalmente grega, siríaca e latina. Neste caso, as correções são sempre assinaladas em nota. Para os livros gregos do Antigo Testamento, deuterocanônicos, e para o Novo Testamento, utilizamos o texto estabelecido na época moderna por um trabalho crítico sobre os principais testemunhos manuscritos da tradição, igualmente com o auxílio das versões antigas. Quando a tradição oferece diversas formas do texto, escolhemos a leitura mais segura, indicando em nota a ou as variantes que têm importância ou conservam alguma probabilidade. As passagens consideradas como glosas figuram entre parênteses no texto. Nesta edição, esforçamo-nos para reduzir a diversidade de traduções que certos termos ou expressões idênticas do original recebiam, por vezes, nas edições precedentes. Todavia, levamos em conta a amplitude de sentido de certos termos hebraicos ou gregos, para os quais nem sempre é possível encontrar um equivalente único em português. Também levamos em conta as exigências do contexto, sem esquecer que uma tradução servil e demasiadamente literal frequentemente pode ser imperfeita na reprodução do sentido real de uma frase ou de uma expressão. Entretanto, os termos técnicos cujo sentido é unívoco são sempre traduzidos pelo mesmo equivalente em português. Quando necessário, preferimos a fidelidade ao texto a uma qualidade literária que não refletiria a do original. Fizemos a transcrição dos nomes próprios com a mediação do latim, Vulgata e Neovulgata, procurando assim nos ater a uma lei, entre aspas, da língua portuguesa, segundo a qual, entre aspas, palavras aramaicas, hebraicas e de outras línguas que entraram na Bíblia sejam aportuguesadas como se antes tivessem sido helenizadas e latinizadas, ou ao menos latinizadas. A critério da coordenação, fizemos algumas exceções, tais como Negeb, Megido, Gilgal. Tanto para o grego como para o hebraico, conservamos em sua forma aportuguesada tradicional os nomes próprios que entraram para o uso corrente: Salomão, Nabucodonosor, João, etc. Para a transcrição do hebraico, seguimos as seguintes regras. He e Het são transcritos como H, Samek e Sim são transcritos como S, Shin é transcrito como SH, Tet e Tav são transcritos como T, Sad é transcrito como cedilha, Yod é transcrito como Y, Aleph e Ain são transcritos respectivamente por E. A estas regras correspondem princípios de pronúncia que indicamos ao leitor, principalmente para uso desta Bíblia em vista da leitura pública. Nos nomes próprios, S e cedilha têm sempre a pronúncia do S sibilante, como em sal, G sempre duro, como em gado, H é sempre aspirado, como o J espanhol em Guadalajara, ou o RR em algumas regiões do Brasil, como em carro. Para o grego, seguiram-se as normas geralmente aceitas. No fim do volume, encontra-se uma lista de nomes de medidas, pesos, capacidade, etc., com os respectivos equivalentes brasileiros, tomadas de antigas medidas brasileiras da mesma ordem de grandeza. No Antigo Testamento, a numeração dos capítulos e versículos segue sempre a do hebraico. Contudo, a numeração da Vulgata é diferente da do hebraico. Esta é assinalada à margem, em tipos menores. Essa numeração marginal às vezes é interrompida para dar lugar às inferências marginais. Para os casos específicos dos suplementos gregos de Esther ou de Daniel,
ver as notas desses respectivos livros. Na presente tradução encontra-se o nome de Deus sob a forma Yahvé. Essa forma, usada há certo tempo em numerosas traduções, apresenta alguns problemas. Sabemos que no hebraico original apenas as consoantes eram escritas. As vogais tardiamente colocadas pelos maçoretas são as do termo Adonai, Senhor, que devia ser pronunciado, pois o nome de Deus era considerado demasiadamente santo para ser proferido. A vocalização Yahvé é uma reconstrução hipotética de um nome cuja pronúncia real não era mais conhecida. O mesmo acontece com a vocalização de Jeová, mais próxima do de Adonai, mas que não corresponde melhor à forma primitiva. Diversas soluções foram propostas para marcar o caráter impronunciável do nome divino. Algumas traduções substituíram este nome pela fórmula O Senhor, como a 70, que trazia Kyrios, e a Vulgata, que traduzia Dominus, ou ainda o Eterno. Outras se contentam em suprimir as vogais, mantendo simplesmente o tetragrama YHWH. Conservamos aqui a forma corrente em Yahvé, mas na leitura pública e mais ainda em ambiente litúrgico é recomendável dizer o Senhor. Notas. As notas das edições anteriores da Bíblia de Jerusalém foram completadas e atualizadas, levando em conta estudos recentes. Por outro lado, particularizamos as indicações de crítica textual, indicando todas as correções feitas ao texto recebido, excetuando, todavia, algumas correções puramente gramaticais referentes apenas à vocalização do texto massorético. Quando uma correção é feita, não por uma ou diversas versões antigas, mas por simples conjectura, damos a transcrição do hebraico ou do grego tal como se apresenta no texto e tal como o supomos na tradução. Essa transcrição é feita de modo simplificado, não indicando as diferenças vocálicas do hebraico. Todavia, as vogais como mater, lectionis, são indicadas com acento circunflexo. Quando a tradução dada é a do texto recebido, as variantes que podemos encontrar nas versões ou em outros manuscritos não são indicadas, salvo quando apresentam importância particular. As notas muitas vezes se completam mutuamente. O sinal positivo ou mais na própria nota ou na margem remete a outra passagem em que o leitor encontrará as explicações necessárias para a passagem que ele tem diante de si, ou a uma série de referências marginais. Esse sinal remete principalmente às notas sintéticas ou notas-chave, que fornecem tanto a explicação de um termo técnico, que aparece muitas vezes na Bíblia, quanto um resumo do conteúdo e do desenvolvimento de uma noção ou de um termo importante na história da revelação. Por exemplo, resto, veja a nota em Isaías 4:3, por exemplo, resto. Filho do homem, veja a nota em Mateus 8:20, que remete pela referência seguida pelo sinal mais a nota de Daniel 7:13. No final do volume é fornecida uma lista alfabética dessas notas importantes. As explicações gerais referentes a um livro ou a um grupo de livros são dadas nas introduções, cuja leitura é pressuposta à leitura das notas. Um quadro cronológico no final do volume apresenta as datas e as sequências históricas, assim como as correspondências com a história geral, importantes para a compreensão de certos textos. Mapas esquemáticos situam os lugares mais importantes e apresentam o quadro geográfico geral da história sagrada. As notas, enfim, são completadas pelas referências marginais. Referências marginais. As referências marginais esclarecem o texto de diversos modos, indicados por alguns sinais. Primeiro, quando uma passagem de um livro bíblico cita outro texto bíblico, as palavras citadas encontram-se em itálico, e a referência que se acha na margem indica o lugar de onde tais palavras são tiradas. Segundo, quando duas passagens bíblicas têm entre si uma relação literária, seja porque uma é a fonte da outra, seja porque ambas têm uma fonte comum, remete-se uma à outra por uma referência marginal, precedida do sinal igual quando as duas passagens duplicatas pertencem ao mesmo livro, ou pelo sinal barra vertical, quando as duas passagens paralelas pertencem a dois livros diferentes. Terceiro, quando uma passagem bíblica for citada ou usada em um livro mais recente, principalmente quando o texto
do Antigo Testamento for citado pelo Novo Testamento, dá-se na margem a referência a este último, precedida do sinal flecha. Número 4. Quarto, a simples referência na margem de uma passagem em caracteres romanos e sem nenhum sinal que a preceda, indica um texto cuja aproximação com a passagem em questão é útil. Se o sinal mais segue tal referência, isso indica que lá se encontrarão quer outras referências sobre o mesmo tema, quer uma nota útil para a passagem que se lê. É assim que se remete particularmente às notas-chave. Por exemplo, na margem de uma passagem profética que menciona o resto de Israel, encontraremos a referência Isaías 4:3+, que remete à nota de Isaías 4:3, onde tal noção é explicada. Uma referência seguida pela letra S remete, ao mesmo tempo, ao versículo indicado e aos versículos que o seguem. Uma referência seguida pela letra P remete, ao mesmo tempo que o texto indicado, às passagens paralelas, cujas referências serão precedidas pelo sinal igual ou pelas duas barras verticais, na margem desse texto. Nos escritos paralelos, principalmente nos evangelhos sinóticos, frequentemente nos contentamos em dar as referências úteis na margem do primeiro desses escritos conforme a ordem canônica, ao qual o leitor deverá, portanto, recorrer. Assim, muitas observações que interessam Marcos ou Lucas são apresentadas de uma vez por todas na margem de Mateus. As referências marginais encontram-se frequentemente deslocadas em relação à linha que interessam, quando acima delas figuram referências muito abundantes a outra linha. Um espaço em branco normalmente separa as referências que interessam linhas diferentes. Essa daqui foi a leitura das observações da Bíblia de Jerusalém. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.